E aí, senhor Douglas, tudo bem? Tudo na Santa Paz. Tudo bom, tudo em ordem. Tudo tranquilão. Vamos- Então tá bom. Vamos aguardar aí o pessoal ser notificado para ir entrando. O professor João Luiz, a Luísa Xisto, já estão entrando aí, Ana. Boa noite para vocês. E aí, muito frio aí no sul ainda, Douglas? Estamos passando frio. Agora tá 7 graus. 7? 7. Caramba, tá gelado. Aqui Aqui faz. hoje ficou. Aqui eu acho que ficou 26, 28. Então esse frio aí daqui a pouco tá chegando aqui. Essa noite aqui na previsão aí é para cair até uns 4 graus amanhã. Amanhã, quando o cara Caramba. acorda aí, já tá 4. É, eu tô com a lareira acesa faz uma semana dentro de casa. Que é direto. Só alimentando. Eu já queimei quase 1 metro de lenha. Bom, é gostoso esse clima de inverno, mas para de vez em quando, né? Para sempre eu não gosto muito, não. Mas enfim, É desafiador morar num lugar que chove 6 meses, cara. bem desafiador mesmo. Ó, o Somando Vitor entrou, Joel. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Bom, ontem dividimos aí uma mesa entre eu, Vitor, Lili, Gastone, que foi show de bola, foi bastante gente participando, uma discussão muito rica, foi bem legal mesmo, falando sobre espaços de discussão do trabalho, gestão do conhecimento, comitê ergonômico, pô, foi show de bola. acho que no mesmo horário do teu evento tinha a live class do Ergomaker ontem. Aí a gente Exato. não conseguiu participar. É que agora, com a pandemia, tem Um live de tudo monte que de é live, lado, né? né? É isso aí. Bom, esperar só mais um minutinho, que eu acho que eu Claro. entrei até um pouco mais cedo do que estava. Eu estava sem estou olhando para o lado aqui que eu estou vendo o relógio, tá 8:02 agora no relógio, para depois não me perder no horário. E às vezes fica aqueles segundos finais para se despedir, e eu não gosto disso, porque daí a gente cai a conexão na nossa cara, não dá nem tempo para a gente se despedir direito aí, agradecer principalmente as pessoas que ficaram nos ouvindo. É. O Vitor falou ali que quando abre a geladeira, tem live até dentro da geladeira. O cara abre a geladeira, tem o cara fazendo live. É, É verdade, viu, cara? Sai geladeira, armário, sai tudo a live aí. Mas é bom, cara. Por um lado, assim, claro, né? As lives. Eu vejo algumas pessoas que fazem as lives diárias. Algumas com muito sentido, né? Por exemplo, eu vejo algumas lives falando sobre economia, falando sobre bolsa de valores. Pô, isso daí faz sentido fazer todos os dias, porque todos os dias muda o cenário, né? sim. E algumas outras que as pessoas querem fazer todos os dias, mas o assunto não muda. Então você começa a falar muito ou falar coisas que não agregam tanto, né? É. Então acho que é saber ponderar um pouquinho, né, do que realmente é necessário, do que muda diariamente, ou do que a gente consegue dar uma espaçada aí e trazer lives mais com conteúdos mais significativos, com conteúdos mais ricos, em vez de trazer todos os dias. Então, vamos lá. Bom, agora já deu tempo do Instagram entregar aí para todo mundo. Pessoal que está já aqui online, obrigado, Lili, Físio, a Priscila, o Vitor, o pessoal que já entrou aí. Muito obrigado. Vou me apresentar rapidamente, mas eu acho que as pessoas que estão aqui me conhecem, mas sou o Carlos Salles, sou fisioterapeuta, ergonomista. Ah, Estou por trás aí do canal da Ergonomia, um canal que visa trazer informação sobre ergonomia de alta qualidade, sempre respeitando muito, né? Eu falo que a ergonomia aqui é levada a sério, né? Então, eu sempre busco profissionais que também tenham isso como princípio, né? Também levem a ergonomia muito, muito a sério, né? Apesar de não ser profissão, mas que levem como profissão.
E o Douglas, ele já veio uma vez aqui no canal falar quando ele lançou o curso, né, dele. E dessa vez eu chamei ele de novo porque eu acho que por dois motivos, né? Eu acho que o campo que se abre para a questão da fisioterapia, né, e também para a ergonomia nessa visão da justiça, né, na justiça previdenciária, securitária e trabalhista, que é o que o Douglas vai trazer hoje para a gente, é um campo que muito fisioterapeuta não enxerga, né? Ainda não descobriu, ou descobriu muito pouco, ou, sabe, e tem um campo muito grande ainda de trabalho, né? Então, acho que é uma maneira de a gente conseguir estimular as pessoas ou trazer mais conhecimento, e o Douglas é um cara que tem muito conhecimento nessa área. Eu conheci ele no curso aqui do Omar, no workshop, né? Quando você veio aqui para Jundiaí. E até eu mesmo, nesse período, comecei a buscar mais informações, tive mais contato com o Douglas, e viu o tamanho do conhecimento que ele tem, desenvolveu aí a Peritoteca, que é muito bacana, quem não conhece, vai lá, baixa os podcasts, vai ouvindo, que é bacana pra caramba. E agora ainda o Douglas está como professor aí do Ergo Maker também, que é um curso que eu comecei hoje a assistir, a ver, ainda não cheguei no seu módulo, mas com certeza vai tratar um pouco do assunto que a gente vai conversar aqui na live, tá? Então, por tudo isso, é que eu falei, Douglas, vamos lá, vamos bater um papo novamente sobre algo que você domina, que você conhece muito e eu estou aprendendo a desenvolver ou conhecer essa área aí, tá? Então, eu gostaria que você se apresentasse um pouco e que a gente começasse o bate-papo. Show de bola. Boa noite a todos. Obrigado por estarem conosco aqui nessa noite para falar um pouquinho sobre a perícia fisioterapêutica. Obrigado, Carlos, pelo convite, mais uma vez, de estarmos aqui no canal da Ergonomia. Na outra live, eu fiz a conexão pelo meu perfil pessoal, que é o Douglas Garcia Físio, e aí foi entregue para uma série de pessoas que me conheciam, e agora a gente fez, então, hoje a live através do perfil da Peritoteca, que são, na sua grande maioria, até pessoas que não me conhecem, que não me conhecem pessoalmente, não sabem do meu trabalho, e que vão conhecer agora o produtor da Peritoteca, que sou eu, junto com o Thiago Marchese, que é o meu parceiro aí de podcast. Então, eu sou fisioterapeuta de formação, eu sou pós-graduado em fisioterapia forense, eu tenho o título de perito sênior pela Associação Brasileira de Fisioterapia Forense, eu sou fisioterapeuta do trabalho, especialista, Brafit Cofito, pós-graduado em fisioterapia do trabalho, sou pós-graduado em engenharia humana, sou diretor científico da Associação Brasileira de Perícias Fisioterapêuticas, a ABRAPEF, sou coordenador da Câmara Técnica de Perícias do CREFITO 5, que é o CREFITO aqui do Rio Grande do Sul, e sou perito judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Mais especificamente, eu atuo em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, onde nós temos a vara do trabalho, a 6ª vara do trabalho, que é a vara especializada em doenças ocupacionais e acidentes típicos. Para você ter uma ideia, no Brasil inteiro nós temos só 2 varas especializadas que julgam doenças ocupacionais e acidentes típicos, que são, as 2 estão no Rio Grande do Sul, é a 30ª vara do trabalho de Porto Alegre e a 6ª vara do trabalho de Caxias do Sul, que é onde eu atuo. Na nossa outra live, então, a gente falou sobre a perícia fisioterapêutica e falamos de perícia ergonômica, comparamos uma com a outra. E hoje a temática, então, proposta é nós mudar um pouquinho, sair da área trabalhista, porque a área trabalhista, não sair, né? Porque até no tema ali a gente deixou, porque eventualmente alguém pode querer fazer uma pergunta sobre a área trabalhista, nós vamos deixar ela mais para o final. Por que a área trabalhista? A área trabalhista é onde a gente está mais inserido, onde tem mais fisioterapeutas atuando, principalmente com questões envolvendo o nexo causal e avaliação dos postos de trabalho, a perícia ergonômica propriamente dita. E a chamada da nossa live foi também um pouquinho diferente, porque a outra nós falamos assim, na chamada era introdução à perícia fisioterapêutica. E agora aqui nós falamos em fisioterapia forense.
Por que isso? Porque a fisioterapia forense, ela é maior que a perícia. A perícia é uma partezinha, ou uma parte da fisioterapia forense. Nós temos outras atuações do fisioterapeuta forense que não na perícia. Por exemplo, na jurisconsultoria, você não fez perícia, você de repente recebeu lá alguns documentos para analisar e naquele momento ainda não há judicialização, não há uma perícia agendada e simplesmente você está dando ali aquela consultoria para o advogado com a melhor estratégia para ele ingressar com a ação ou se defender de uma ação que está em andamento. Então, enquanto jurisconsultor, você não está perito. Então, isso é fisioterapia forense. Mas eu vou trazer rapidamente aqui uma definição do que é a fisioterapia forense. Eu estou olhando para baixo que tem uma colinha aqui, para não esquecer, ou se precisar rapidamente tomar nota de alguma coisa, eu tenho aqui. Eu vou trazer uma definição da fisioterapia forense que foi desenvolvida pelo professor Dr. Ricardo Wallace das Chagas Lucas, que foi o primeiro fisioterapeuta forense, propriamente dito, que se apoderou dessa palavra fisioterapia forense. Nós tivemos outros fisioterapeutas peritos, talvez até que antecederam o Dr. Ricardo, mas a definição de fisioterapia forense foi ele que definiu. Então, a fisioterapia forense é a aplicação dos conhecimentos de qualquer especialidade fisioterapêutica ou outra atividade enquadrada em área de atuação fisioterapêutica a serviço da justiça estatal ou privada, determinando a elaboração de documentos legais cujos teores se relacionem às disfunções do movimento humano e a eventual relação desta com o sistema onde os mesmos estejam inseridos. Então você vê que a fisioterapia forense, ela quase sempre vai terminar num documento. Né? E aí você vai ter lá, ou vai ser um atestado, vai ser um relatório, vai ser um parecer, vai ser um laudo, vai ser um auto de constatação, vai ser, enfim, um documento que vai ser construído a partir de uma demanda. E também você pode ver que na definição é a aplicação do conhecimento de qualquer especialidade. Então isso aqui já define que a fisioterapia forense, como a perícia fisioterapêutica, ela é transversal a todas as áreas do conhecimento da fisioterapia. Então, passa por todas as especialidades. Você vai ter questões da especialidade de ortopedia, questões da especialidade de pneumofuncional, neurofuncional, cardiorrespiratória, neurológica e a fisioterapia do trabalho, né, que é onde tudo praticamente começou. E a eventual relação dessas disfunções com o sistema onde está inserido. O que quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que você vai ter uma disfunção que tem relação com algum evento, que pode ser uma queda, um trauma, um atropelamento, uma doença ocupacional, um erro fisioterapêutico, um erro médico, alguma coisa, algum evento que tenha promovido uma disfunção no indivíduo. Então, essa é a construção da lógica da fisioterapia forense. Essa é a definição técnica. Na prática, eu costumo dizer que o que faz o parceiro do fisioterapeuta forense é o advogado. Ele é o principal parceiro. Claro que em algumas áreas você atua com outros profissionais. Por exemplo, na área securitária, especificamente no DPVAT, você pode ter como parceiro um despachante de trânsito. Mas, claro, além do advogado, tu tem o teu próprio colega, que sabe que você é um fisioterapeuta forense, que emite pareceres, pode te indicar o paciente, porque porventura está precisando desse documento. Então, na prática, o que a gente faz? A gente preserva o maior ativo do advogado, que é o tempo, né? E ao mesmo tempo a gente aumenta a taxa de sucesso das ações que envolvem dano material, dano corporal. Por quê? Porque essas discussões envolvendo dano material e dano corporal, elas são eminentemente técnicas. Então, claro que tem as questões do direito, mas elas são definidas mais nas questões técnicas. Por que isso? Quando você tem um dano, o Código Civil diz o seguinte, que aquele que causar dano a outrem tem o dever de indenizar.
E essa indenização é o juiz que determina. Para ele poder fazer isso, ele tem que saber o tamanho da lesão, a extensão do dano. E a extensão do dano passa pela avaliação física do indivíduo, físico-funcional. E como que o advogado vai definir o tamanho do dano? Como ele vai pleitear o tamanho do dano se ele não tem esse conhecimento técnico? Ele não sabe quanto de movimento o cara perdeu, qual o tamanho da extensão da lesão de pele, quais são as disfunções pulmonares que o cara tem em virtude de uma doença do trabalho. Quer dizer, tem uma série, é um contexto muito gigante. E aí, para ele ter sucesso na ação, ele tem, além de ele construir ela, dar o start nela de uma maneira adequada, que construa um raciocínio clínico e bem pontuado, ele tem que fazer as perguntas certas, ele tem que pedir a perícia certa, indicar tecnicamente qual o profissional que ele gostaria que fizesse essa perícia. Então, tudo isso passa pela jurisconsultoria, só que imagina o tamanho do tempo desprendido para um advogado quando ele for estudar isso. Né? Eu até tenho um e-book que eu disponibilizo para os advogados, os meus parceiros, que é a construção de uma reclamatória trabalhista com e sem fisioterapeuta, jurisconsultor do lado dele. O que vai acontecer? O cara chega no consultório dele, diz que tem lá uma lesão no ombro e essa lesão surgiu do trabalho. E aí ele larga uma sacolada de exame médico em cima da mesa e diz, olha, me machuquei na empresa, quero processar. Aí o advogado vai pegar o quê? Vai pegar aqueles documentos, vai começar a olhar, vai estar escrito lá tendinopatia, tendinite, não sei o que, não sabe, vai para o Google, vai procurar, vai pesquisar, vai ler. Pensa quanto tempo perdido, né? Não perdido, mas dispensado. Quando, na verdade, ele poderia pegar, dizer para o cliente, olha, eu vou mandar isso aqui para o meu jurisconsultor, ele vai avaliar e depois eu lhe dou um retorno. E ele só fica esperando o parecer de viabilidade da ação que o fisioterapeuta forense vai mandar para ele. Né? Então, a gente tem muito a ajudar os advogados nesse sentido. E se a gente for conduzindo o processo com as perguntas certas, com a prova certa, direcionando a nossa tese, contando a história da nossa versão, a ação tem uma grande probabilidade de dar certo. E aí, quando eles começam a trabalhar com a gente e vê que as ações dão certo, dificilmente eles abrem mão do fisioterapeuta forense, o fisioterapeuta consultor ali, ajudando ele nesse sentido. Perguntas que normalmente... Vai lá, manda ver. Bom, bacana. Eu acho que você deu uma ótima introdução aí, né? Falando desde a questão da formação lá, né? Da definição, né? Do que é a fisioterapia forense, da aplicação dela, de quem vocês ajudam mais, né? Qual é o parceiro mais do trabalho, que é a questão do advogado, né? E por que depois que o advogado reconhece o trabalho, eles acabam ficando refém ainda, porque é algo que eles não conhecem, não dominam, perdem muito tempo, não só tempo como dinheiro. Né? Exatamente. Agora, eu gostaria eu acho bacana, tem toda essa estrutura, e o que eu quero que, de repente, a chamada hoje, eu até coloquei mais que são para fisioterapeutas, né? Justamente por ser a fisioterapia forense. Mas um direcionamento que talvez eu queira levar para essa conversa, né, antes de concluir tudo isso daí que você falou, é o seguinte, o campo da fisioterapia forense, por ser um campo muito bom, eu acho, né, tô descobrindo isso também, para o fisioterapeuta. Só que eu vejo que, pelo menos, ele é pouco difundido, pelo menos aqui na minha região, ele é pouco difundido. Na grade curricular também das universidades, eu pouco vi algo falando sobre a fisioterapia forense. Tá? Então, uma questão bem básica. Todo fisioterapeuta pode atuar como um jurisconsultor, todo fisioterapeuta que sai logo da faculdade pode emitir o seu laudo, o seu parecer
fisioterapêutico, ou é necessário fazer uma especialização, é necessário ir buscar uma pós-graduação, uma certificação em fisioterapia forense para começar a atuar nesse mercado, tá? Então, vamos falar assim, começando o básico, quem quer começar a trabalhar com isso? Quem vê isso uma oportunidade de trabalho? Por onde eu começo? Excelente pergunta. Olha só, nós, fisioterapeutas, nós temos uma característica de uma formação generalista, né? Nós saímos da faculdade ali com a habilitação de atuar em todas as áreas, inclusive na fisioterapia forense. A fisioterapia forense hoje ela só existe no conceito, porque efetivamente nós não temos nenhuma resolução que fale dela, né, especificamente. O que nós temos é uma resolução que fala da perícia fisioterapêutica, que até vou adentrar nela na sequência. O que eu entendo? Estar habilitado a atuar na área forense não significa que você está capacitado a fazer isso. É aquele exemplo banal, mas entendível, que é a carteira de motorista. Você está habilitado, mas não quer dizer que você tenha a capacidade de pegar uma BR, aí, um super fluxo, logo que depois que você recebe a carteira. Você vai ter dificuldade, pode se acidentar, pode, né, enfim, é preciso pegar uma prática. Nesse sentido, eu costumo dizer que a área pericial, porque a maioria dos fisioterapeutas já ouviu falar da perícia fisioterapêutica. Da fisioterapia forense é uma coisa que não apareceu, assim, né? É uma área que precisa e demanda muito estudo. Demanda um aprofundamento, porque envolve muita legislação, mas muita legislação. E o fisioterapeuta, por formação, não investe nesse conhecimento. Você tem aquela cadeira de legislação e ética e acha uma porcaria. Servem ela EAD, esse tipo de coisa assim que desprezam essa questão aí. Só que quando você vem para a área jurídica, você está ingressando numa área onde existe uma faculdade que só trata das leis, que é o direito. E o pessoal ainda em 5 anos não aprende tudo, tem que aprofundar. E olha quantas especializações o direito tem. E aí você vem e diz, vou trabalhar com direito. Aí é fácil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar na minha clínica com reabilitação, com intervenções fisioterapêuticas de segunda a sexta de manhã, e sexta de tarde eu vou marcar umas perícias para me fazer, para complementar a minha renda. A chance do insucesso nesse formato de trabalho é gigante. Tanto é verdade que muita gente faz o curso, né, faz alguns cursos e depois não consegue entrar na área. Ou faz ali 2, 3 trabalhos pontuais e não evolui, né? Por quê? Porque precisa muita formação. Não se tem uma pós-graduação nesse sentido. Se fosse uma coisa simples, uma coisa banal, você não teria uma resolução sobre o tema, né? Então, eu acho uma presunção muito grande. Agora, na pandemia, a gente vê uma proliferação de cursos de perícia, de preços, né, que vão de 5 a 5 mil, R$ 5 mil, mas assim, prometendo ganhos absurdos ou enormes, que na prática não se sustenta. Eu recebo diariamente perguntas no meu WhatsApp sobre curso. O que tu acha desse curso? Cara, a primeira coisa que eu digo, nós vamos estudar perícia fisioterapêutica, tá? Hoje não vamos falar da ergonômica, tá? Vamos falar da perícia fisioterapêutica. Você não tem como aprender perícia fisioterapêutica com administrador, com contador. Às vezes tu vê o curso ali, curso de perito para qualquer área, ministrante, contador João das Couve, e a outra professora, advogada tributarista. Cara, nada contra, mas não vão te ensinar. Como é que esses dois profissionais vão te ensinar a periciar o ombro? Como é que ele vai te ensinar codificar, quantificar e qualificar pela CIF? Então aqui é um balizador já de cara. Se o curso de perícia fisioterapêutica não te ensina a CIF, acabou para você. Não serve para você. Por quê? Porque a CIF, ao contrário de que muita gente pensa e de que muita gente não sabe, ela é de uso obrigatório pelo fisioterapeuta. Se o fisioterapeuta fizer uma avaliação físico-funcional, o diagnóstico dele
o diagnóstico fisioterapêutico dele, deve estar pautado na CIF, conforme a resolução 370 de 2009. Pensa, faz 11 anos que a CIF é obrigatória e você não vê na academia, na faculdade, nem se fala em CIF. Né? Então, vai por aí. E um curso desse que não tem CIF já não serve para você. Não faça. Não bote o seu precioso tempo fora, por mais barato que seja. Você acha que, se você compra um curso barato, você acha bom. Mas o ativo maior que ele te consome nem é o dinheiro, é o teu tempo. Então, assim, você precisa formação. Você precisa entender a legislação. Você precisa um curso que te ensine a legislação, que te ensine a CIF. Porque, basicamente, a perícia fisioterapêutica, ela é uma avaliação física, né, físico-funcional, com valências mínimas do indivíduo, onde você vai transformar num documento entendível para o advogado, para o juiz, para um outro profissional analisar. Só que ele tem que ter um corpo, ele precisa ter alguns apontamentos e, principalmente, ele precisa ter o diagnóstico fisioterapêutico. E este diagnóstico, ele obrigatoriamente tem que estar pautado na CIF. Então, eu recomendo fortemente que as pessoas invistam nessa formação. Quando a gente desenvolveu a peritoteca, a ideia da peritoteca foi justamente combater esses cursos inadequados, entregando às pessoas um conteúdo de valor e de graça. O conteúdo da peritoteca é riquíssimo. Tem toda a construção da carreira do perito. Se você ouvir do episódio 1 até o episódio 12, 11, você vai entender como se constrói a carreira do perito fisioterapeuta. E é totalmente gratuito. É bem bacana. Eu já ouvi alguns capítulos, alguns episódios aí, não todos, mas é riquíssimo mesmo. Bom, bacana. Eu acho que ficou bem claro falou, o poder ou a capacitação para realizar a perícia, né? Eu falo que nem na ergonomia, né? Quem pode realizar a análise ergonômica do trabalho, né? Ninguém, não tem definido ninguém que pode ser responsável por fazer. Eu falo, não é se você pode ou não, é se você é capaz ou não de fazer. Legal. Esclarecendo isso, a gente trouxe lá no assunto a fisioterapia forense, previdenciária, securitária e trabalhista. Na outra live nossa, a gente falou principalmente sobre a trabalhista, que daí é muito para a questão da perícia ergonômica, né? Mas que pode ser feita aí também pelo fisioterapeuta, principalmente para você pontuar a incapacidade funcional que o reclamante lá, o funcionário, ficou, né, no final ou depois de uma doença aí adquirida. Para a gente falar rapidamente ou separar essa questão, a previdenciária, securitária, trabalhista, o que cada uma relaciona e como que da mesma maneira que o fisioterapeuta pode trabalhar nas três ou cada uma tem uma pegada um pouco diferente? Exatamente. O que acontece? Para todas as três áreas, você vai fazer a mesma coisa, não a mesma coisa, mas o cerne, o esqueleto vai ser sempre o mesmo e o objetivo é o mesmo, é diagnóstico fisioterapêutico. Então você vai avaliar fisicamente o indivíduo e apontar as incapacidades. Porém, cada área dessa vai ter uma legislação, vai ter uma terminologia. A gente brinca muito no ergomaker, que é o advoguês, né? O juridiquês. Vai ter um tipo de diagnóstico, um mais complexo, outro menos. Então, por exemplo, na questão previdenciária, o juiz se interessa muito pelas deficiências físico-funcionais do avaliado, envolvendo principalmente o que ele não consegue fazer em casa, o quanto ele está incapacitado para fazer as atividades de vida diária dele e também o quanto ele não consegue trabalhar, né? Numa perícia trabalhista, o que ele não consegue fazer em casa, o juiz, olha, paciência, não tem relação.
Se você vai para a securitária tem áreas segmentadas. Uma coisa é o seguro, as seguradoras particulares, e outra coisa é o DPVAT. No DPVAT, ele quer saber a invalidez da perna. Se ele perdeu os movimentos da perna e ele é jogador de futebol, não interessa para o DPVAT se ele vai voltar ou não vai jogar. Eles vão pagar a perna do cara. Então, tudo isso faz diferença na hora de você pensar no documento que você vai entregar e o quanto esse documento vai ajudar aquele advogado construir a tese dele, construir a peça inicial que a gente chama, né? E aí é importante que o fisioterapeuta tenha conhecimento, porque a primeira coisa que você vai ouvir, hoje até escrevi um artigo sobre se o fisioterapeuta pode emitir CID. Porque pode ou não pode? Não pode, porque CID é classificação internacional de doença. Não é. Isso é o que te contaram na faculdade e repetidas vezes te contaram isso. Na verdade, CID significa Classificação Estatística Internacional de Doença e Problemas Relacionados à Saúde. Aí você tem lá um CID que é Z50, Reabilitação Cardíaca. Tá, esse CID aí não pode o fisioterapeuta emitir? Óbvio que pode. Aí tu tem o CID lá, Z56.8, Má adaptação do trabalho, má adaptação ao trabalho. O fisioterapeuta do trabalho não pode emitir esse CID? O ergonomista não pode? Claro que pode. Então é importante o conhecimento da legislação. E aí por que eu trouxe esse assunto? Para nós aprendermos com a resolução 466, que fala quais são as perícias que o fisioterapeuta faz. E aí nós vamos ter ali, por exemplo, a perícia previdenciária. Diz o seguinte: é a análise da incapacidade funcional do indivíduo em pleito administrativo para concessão de benefício previdenciário ou em ação judicial de natureza previdenciária. Aqui a gente já tem uma separação de coisas bem importantes. Tudo na área forense é pautado em questões administrativas e questões judiciais. E qual a diferença disso? Na parte administrativa, as regras são ditadas pelo órgão ao qual você está pleiteando alguma coisa. Então, vamos dar o exemplo do INSS. No nível administrativo, aqui, o INSS dita as regras. É ele que diz, por exemplo, na regra número 1, a perícia sempre é médica. E só pode ser acompanhado de médico durante o ato administrativo, que é aquela perícia que o cara liga lá no 136, manda um e-mail, marca e vai. Beleza. Esse é o nível administrativo. Como é que eu vou atuar? Você vai atuar fazendo um parecer ad hoc, e o sufixo ad hoc significa a que se destina. Você vai fazer um parecer ad hoc dizendo quais são as deficiências daquele indivíduo nas estruturas, nas funções e o impacto disso na vida dele. Para quê? Para que ele pegue aquilo, junto com todos os documentos que ele tem nosológicos da doença que ele tem, e vá para a perícia do INSS se apresentar. Diz, olha, esse aqui são meus documentos, está aqui o meu parecer de funcionalidade. Mas o período do INSS não vai aceitar. Realmente, aquele documento que está escrito, já no cabeçalho, escrito assim, laudo fisioterapêutico, está errado. Porque administrativamente você não tem laudo fisioterapêutico. O laudo fisioterapêutico é só judicial. Aí o cara não sabe disso, não estudou a legislação, fez lá aquele cursinho. Aí ele botou laudo, aí o cara olhou, o cara entregou, não sabe nem o nome de botar, o documento é natimorto. Aí pega escrito laudo fisioterapêutico, bota lá queixa principal, HDA, papapá, isso aí o cara já sabe. Aí entrega um documentinho com 2 folhas, entrega. Ele vai olhar? Não, não vai. Não vai servir para nada. Agora, você vai fazer um documento e vai escrever lá em cima, parecer ad hoc, avaliação físico-funcional. Aí você bota o nome, a data, diagnóstico nosológico, a escolaridade do indivíduo, a lateralidade. Aí você vem, descreve o objetivo daquele documento, para que ele serve, o que você vai concluir em relação, como se fosse um trabalho de conclusão. Aí você vai ali, colhe a queixa principal do indivíduo, colhe a história da doença atual, a pregressa, a história familiar, colhe tudo direitinho. Aí você vai e começa no seu exame físico, você separa inspeção visual, coloca uma foto do que você está vendo, visualizando o indivíduo. Faz os apontamentos das alterações posturais, passa para a inspeção palpatória.
descreve o que você viu, coloca uma foto, faz os apontamentos de onde o indivíduo ali tinha alguma dificuldade. Aí você vem para as valências físicas do indivíduo. Com uma fita métrica, você tira todas as medidas corporais dele, estabelece qual o percentual de gordura, mostra que ele está com obesidade grau 2, e isso dificulta mais os problemas de coluna que ele tem. Com as medidas antropométricas, você calcula a muscularidade do indivíduo, aponta que ele está com sarcopenia. Aí você mede a força da mão do indivíduo, descobre que ele tem lá uma fraqueza na mão, através de dinamometria de preensão. Existem artigos científicos que mostram que a dinamometria de preensão é um preditor e um indicador de fraqueza no corpo inteiro. Então, se tu mediu a força na mão, mostra que se ele está com a mão fraca, a perna, a coluna já foi. Então, tá lá a sua dinamometria de preensão. Aí você faz uma medida de mobilidade articular geral, tira as medidas de mobilidade articular específica do segmento que você está avaliando. Aí você vai lá, faz todos os testes funcionais relacionados àquilo, junta tudo isso, quantifica, qualifica e codifica pela CIF, entrega numa conclusão, mostrando as deficiências, em quais estruturas você encontrou, nas quais funções relacionadas ao movimento, e depois você bota todas as áreas da vida, tudo isso pela CIF, e entrega num parecer de 12, 13 páginas. Com certeza ele vai ler, porque vai ser uma coisa muito diferente. Eu, Douglas, já entreguei pareceres nesse formato e aposentei uma pessoa por invalidez no nível administrativo, porque o parecer estava muito completo. E assim, o paciente, às vezes, ele não consegue o benefício porque ele não consegue se expressar, ele não leva o documento certo, ele esquece, ele não sabe falar. Gente, a gente mora num país de analfabetos. O coitado do cara chega no médico e não consegue se expressar. Ele não sabe. Aí o médico tem 15 minutos para avaliar o cara. 15, 5, 10, é mínimo, é rápido. Eu tenho meu paciente aqui que foi aposentado, ele caiu, fez fraturas vertebrais de T1 até L1, fez artrodese de todos esses segmentos, e aí a gente fez uma avaliação física mostrando que ele está todo disfuncionado, tem uma cicatriz aderida, tudo isso bem esmiuçado no documento, tudo pautado na CIF, entregou. O médico olhou, claro, ele não acredita 100% em mim, não me conhece, mas ele viu as radiografias, ele viu os atestados do médico assistente, ficou comprovada a artrodese. Eu estou relatando isso porque esse paciente tentou 2 vezes no nível administrativo se aposentar e não conseguiu. Porque só com os documentos... E outra coisa, quando ele vem para mim, eu organizo os documentos dele. Eu olho um por um dos documentos. Se está ruim, se está faltando documentos, o documento está desatualizado, eu peço para ele, olha, o senhor precisa retornar no seu médico assistente para o senhor trazer um atestado mais recente. Está muito velho esses seus documentos. Ajeita, constrói a linha do tempo, constrói a história que você quer contar, que não é... Vamos ser honesto, né? Ético, é uma história, só que você conta do ponto de vista do paciente. Ele não consegue trabalhar, que ele não consegue caminhar, ele não consegue varrer a casa. Aí muita gente vai dizer assim, mas isso aí que tu tá falando são coisas, são detalhes, o cara não poder limpar a casa não faz parte. Aí você vai lá, aí você não conhece CIF. Nunca ouvi falar, acho que é difícil, não quero saber, não é para mim. Aí você vai lá e diz assim, sim, senhor. Deixa eu introduzir uma questão aqui, já que você está falando da CIF também, de todo esse suporte que você dá para que a pessoa leve ao médico e realmente o médico identifique, né, toda a deficiência de funcionalidade que essa pessoa tem. O médico, ele não utiliza normalmente a CIF, ele utiliza normalmente a tabela do DPVAT, é isso para conseguir, para quantificar o quanto que vai pagar de indenização e não a CIF, é isso? E daí você utilizando a CIF, você consegue mudar esse entendimento e essa classificação de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais real?
Na Previdência, eles não usam o DPVAT, a tabela do DPVAT, tá? É só na securitária. Isso, o DPVAT ele é usado, ele foi puxado para a Justiça do Trabalho, tá? Na securitária sim, por quê? Porque existe a SUSEP, que é a Superintendência dos Seguros, então toda a parte securitária é pautada ali, né? Já na previdenciária, nós não temos o juiz não quer saber em percentual, ele quer saber se a pessoa tá ou não, ela tem ou não direito ao benefício, ela tem ou não uma sequela. Tá? Mas o que eu quero dizer quando eu falo muito na CIF, é porque uma coisa é assim, ó, eu, Douglas, tá? Se eu disser assim, eu encontrei uma limitação na capacidade do meu paciente, uma restrição de desempenho de lavar e secar a roupa. Aí alguém pode dizer, tá, mas isso aí não interessa para ninguém. Tu quer se encostar porque tu não lava e secar a roupa? Mas isso, gente, não é o Douglas que está falando. Isso aí é uma área da vida que está dentro da Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde, que foi elaborada pela OMS, que é o maior órgão do mundo em questões envolvendo saúde. Então, se a OMS entende que isso impacta na vida da pessoa, quem sou eu para dizer que não? Então, você vai ter lá, por exemplo, ele não consegue lavar e secar roupa, é um código da CIF. Manutenção da habitação. E tu rodar ou torcer as mãos. Lavar todo o corpo, lavar e secar roupa. Limpar a cozinha e os utensílios. Aí você vai ter tarefas de capacidade de empurrar, puxar, utilizar movimentos finos da mão. Esse parece mais palpável pra gente. Mas o fato de ter lá, lavar e secar roupa, o cara, mas isso aí tanto faz. Não é tanto faz, é uma área da vida. É importante para a pessoa. Né? E aí você vai ter dentro da CIF, por exemplo, questões envolvendo motricidade fina e trabalho. Você tem limitação de capacidade laboral, tem código para isso. Até eu lancei uma provocação um tempo, tem como encaixar a CIF dentro da ergonomia? Pô, tem um capítulo só sobre questões ambientais. Tem a parte ali que fala temperatura, ruído, tem isso. Tem a parte que fala dos facilitadores para a pessoa trabalhar, as ferramentas. Quer dizer, é uma classificação riquíssima. E o fisioterapeuta, cara, quando a OMS fez isso, ela fez, parece que foi feita pra gente. A CIF tem 8 capítulos, certo? Um capítulo só, o fisioterapeuta não vai encontrar algo para fazer, que é o capítulo da voz e da fala. Só. Porque os outros, todos os capítulos, tu tem área cerebral, tu tem área vestibular e ocular, você tem a parte do tórax, que tem os órgãos, tu tem a parte musculoesquelética e tem a parte dermatofuncional, quer dizer, tem a parte uroginecológica. Tudo tá dentro da CIF, tudo. Tudo que a gente precisa, o nosso diagnóstico. E outra, é incrível, cara, como eu falei, parece que foi construída pra gente. Tem um capítulo que fala assim, que é o capítulo 7, fala das estruturas e as funções relacionadas ao movimento. Qual é o profissional que trabalha com movimento, cara? Então, assim, eu acho que é preciso urgentemente despertar para isso. E não tem como o fisioterapeuta fazer um parecer, ele vai fundamentar, ele vai assinar um negócio, vai assinar um documento desse sem CIF, não tem como. Eu já impugnei laudos de colegas, porque o cara foi lá e concluiu de qualquer jeito. Digo, olha, esse documento é natimorto. Ele tem uma resolução, que é a 370, que diz que, no artigo 1º, os fisioterapeutas adotarão a CIF a partir das suas respectivas áreas de atuação. E depois, no artigo 2º, ele reforça: os fisioterapeutas aplicarão a CIF após os seus respectivos diagnósticos. Então, quando você não faz isso, você incorre em infração ética. Né? Nem percebeu, mas está incorrendo em infração ética. Então, na área previdenciária, vai trabalhar na parte administrativa, as regras são do INSS, vai fazer um parecer ad hoc. Quando vai para a área judiciária, aí sai da área administrativa, vem para o judiciário.
No judiciário as regras são outras. Aí cai por terra as regras do INSS, quem manda é o Código de Processo Civil. Aí no Código de Processo Civil nós vamos ter a jurisconsultoria, que você pode ajudar o advogado a formatar a peça inicial, para ele ingressar com a ação com os pedidos certos, vai fazer os quesitos. Para quem não sabe o que é quesito, ouve aí a Peritoteca, tem um capítulo aí, um episódio que fala disso, senão eu vou falar de quesito aqui, eu vou ficar até amanhã. Faz a quesitação, faz o acompanhamento do ato pericial, vai junto com o seu examinado, vai junto com o paciente, acompanha o ato pericial, emite o seu parecer de assistente técnico, entrega, pode ainda impugnar o laudo judicial, pode fazer quesitos complementares e ainda pode criar, de repente, a sustentação oral que o advogado vai fazer tecnicamente no tribunal, se assim ele precisar. Então, realmente, na área previdenciária, a gente tem um campo... Bom, eu sempre digo, são 1.100.000 advogados no Brasil, certo? Quando o advogado descobrir que nós somos os melhores parceiros, o profissional com mais habilidades para ajudar eles nessas questões envolvendo dano material, dano corporal, cara, vai faltar advogado, vai faltar fisioterapeuta. Não tem fisioterapeuta. Bom, bacana. Uma dúvida que surgiu agora aqui, né? Você fala que o fisioterapeuta, na conclusão do seu laudo, né, do seu parecer, ele tem que utilizar a CIF, né, como classificação pela resolução aí 370 que você comentou. A pessoa que vai avaliar, né, o perito, né, que vai avaliar esse seu cliente, normalmente ele é um médico, ele não é um fisioterapeuta. O médico, ele também é obrigado, também tem alguma resolução que fale que ele tenha que classificar pela CIF ou não? Como que deve existir uma incompatibilidade entre o que o fisioterapeuta conclui e o que o médico perito conclui? Às vezes sim, às vezes não. O que acontece? A CIF é uma linguagem, tá? Ela, além de ser uma classificação, ela diz assim, é uma classificação internacional. Por que ela é internacional? Porque ela é uma linguagem. É como se falar inglês. Só que importado para a área da saúde. Por exemplo, eu vou te passar um código aqui. Código S4200.420. Se eu mandar esse código lá para a China, para um cara que sabe de CIF, ele não fala nada de português. Mas ele olhando para o código, ele vai saber que é uma deficiência completa nas estruturas dos vasos linfáticos dos membros superiores. O que é isso? É um paciente com uma mastectomia radical com esvaziamento axilar. Aí eu vou passar o outro código para ele, S42001.420. Aí ele vai saber que isso é uma deficiência completa das estruturas dos gânglios linfáticos dos membros superiores. Isso que eu estou lendo para você é uma conclusão de um parecer meu. Eu escrevo por extenso e boto o código. Então, por exemplo, deficiência completa para as funções dos vasos linfáticos, deficiência completa para as funções dos gânglios linfáticos, deficiência grave para a função força do membro superior direito. Aí esse é o meu diagnóstico pelas deficiências. Aí depois nós vamos nas limitações de capacidade e restrição de desempenho. Limitação grave na capacidade de empurrar objetos. Limitação grave na capacidade de puxar objetos. Por quê? Porque ela tem um linfedema gigante, a mão dela é enorme. Então ela não consegue pegar, não consegue puxar. Limitação grave em utilizar os movimentos finos da mão. Limitação moderada para preparar refeições simples. Limitação moderada para lavar e secar roupa. Limitação moderada para limpar uma habitação. E assim eu vou indo. Vou quantificando. Aí depois no final, a conclusão do meu parecer previdenciário. Diante de todo o exposto, somos do parecer que a paciente possui limitação da capacidade laboral total e permanente, CIF, D 8451.44, para as tarefas relacionadas à sua profissão de auxiliar de escritório, bem como para qualquer atividade habitual, já que não é capaz de realizar os atos motores inerentes à sua profissão, ou de atividade de vida diária, como, por exemplo, utilizar a motricidade fina das mãos para lavar e secar roupa, limpar a casa e preparar refeições. Você vê que eu construí uma linguagem
eu estou dizendo, olha, ela não tem os vasos linfáticos e ela não tem os gânglios linfáticos. Isso provoca uma deficiência nas questões envolvendo as funções dessas estruturas, que vai gerar um linfedema. E esse linfedema vai promover diminuição de força, que vai fazer com que ela não consiga fazer as atividades. Essa linha de construção está tudo dentro da CIF. Então o cara pega aquilo, ele não precisa entender de CIF. É uma linguagem. Se eu ler essa conclusão, se o juiz lê essa conclusão, ele entende. Né? Ele vai ter pode ser que ele não entenda, gago, sei lá, vaso linfático, não sei muito bem o que é isso. Imagino que seja, enfim. Mas ali depois, quando vem a limitação, pô, realmente, né, tá sem força, só que dentro desse documento tem foto da mão do paciente, mostrando ali o tamanho do linfedema. Então, a construção é diferente. Por isso que tem que se especializar, tem que saber construir, né? Legal. Pô, fantástico, né? Eu conheço pouco sobre a CIF, comecei a dar uma olhada. Realmente ela é bem extensa, né? Para codificar aí, né, esses problemas, você passa por várias etapas, né? É um método, né, para você ir desenvolvendo esse código, mas é muito bacana. Douglas, ó, passou rapidão, cara. A gente tem aí só mais 8 minutos. Passa rápido, seguinte, né? Eu acho que hoje você trouxe muita informação bacana aqui. Como eu falei, uma das questões que eu acho legal que você traz, assim, é um assunto bem complexo, é um assunto que sai fora do campo da ergonomia, porque entra muito na questão do direito, quando você traz muita resolução, quando você traz muita questão, lá, como que funciona o INSS numa questão administrativa, se sai da administrativa e passa para o judiciário, como que você consegue, você tem que falar uma outra linguagem, ou mesmo a questão de você colocar somente um laudo ou um parecer ad hoc, né? Então, a gente viu aqui que são muitos detalhes para você conseguir trabalhar e ter uma capacitação para fazer tudo isso, né? E que realmente requer um conhecimento muito amplo, né? Porque eu acho que é um campo que em qualquer momento te batem, né? Vão te impugnar, tem sempre uma pessoa que está querendo defender o outro lado e achando algum probleminha para falar, não é isso daqui eu não vou considerar. E daí, dentro desse curso, né, do Ergo Maker, que eu gostaria que você comentasse um pouquinho, que você passa alguns módulos lá, o que você traz disso, do que a gente falou, o que a gente pode esperar dentro desse curso de uma capacitação para a gente iniciar nessa área aí? O Ergomaker, ele é só perícia ergonômica. Tá? E ele cabe para qualquer profissional da área de saúde e segurança. Eu construí ele de uma maneira democrática, como o nosso coordenador lá, o Omar, pediu. Então ele não entra na perícia fisioterapêutica. Ele é um curso, o meu módulo de perícia e assistência técnica em ergonomia, ele é focado só na perícia ergonômica. Então, dentro do Ergomaker, o público, quem estiver nos assistindo, sabe, queria saber o que é. Ele tem lá só a perícia ergonômica. O que a gente tem feito, que eu tenho um curso de introdução à perícia fisioterapêutica, onde eu faço ele ao vivo e online, certo? Faço ele mais ou menos trimestral, onde eu ensino os detalhes da perícia fisioterapêutica de maneira a introduzir o assunto. Eu não consigo ensinar em 3 dias de curso, que é o que a gente se propõe a fazer, todas as áreas. Mas eu ensino o cara a construir um parecer que ele vai poder utilizar em qualquer momento para começar. Eu tenho um advogado que me pediu um parecer. Puxa, nunca vi, nem sei como fazer. Pelo menos no curso tu vai dizer, eu tenho um modelo para seguir. Então a gente faz esse curso. Eu estou desenvolvendo agora o curso de perícia fisioterapêutica previdenciária. Eu estou desenvolvendo ele. Só que como a perícia previdenciária é um pouquinho diferente, assim, eu estou tentando fazer uma planilha automatizada onde o cara só vai lançar ali os dados e vai sair o documento. Praticamente pronto para fazer.
E o outro trabalho que eu faço é mentoria. Então, assim, você já é fisioterapeuta perito trabalhista, mas aí você, puxa, queria entrar na área previdenciária. Faça a mentoria, te ensino a construir o documento, a gente pode fazer o módulo de CIF, né? Me ensina a CIF, a gente tem... Porque, cara, a CIF é o seguinte, eu, junto com a Aniele, que é minha parceira, tem um outro curso que a gente faz, que é da consulta ao diagnóstico, que a gente ensina a pessoa a fazer, porque o fisioterapeuta já não sabe nem fazer a consulta, não sabe fazer a avaliação física, então a gente ensina da consulta ao diagnóstico. E aí a gente desenvolveu um método de ensinar a CIF que é muito claro para o fisioterapeuta. Porque hoje pegaram a CIF e colocaram num pedestal de uma maneira, outras pessoas, que é impossível o cara aprender. São 240 páginas que o cara tem que decorar. Cara, não é isso. Não é um bicho de 7 cabeças. Ela é complexa, sim, mas se você fizer a linha de raciocínio dela, tu constrói. Que nem eu falei para você, tem que construir. Não adianta você querer começar lá no... eu quero construir o código lá no cara lá porque ela não consegue lavar a louça. Não dá. Não vai conseguir. Então tem que começar do começo, certinho, bonitinho. Então dentro do Ergomaker, então, só perícia ergonômica. Se quiserem mentoria, me procurem aí que a gente manda ver. O tempo tá ruindo. Curso e maneiras, tem de tudo, de várias maneiras para conseguir chegar e aprender isso, né? Então, através do curso do Ergomaker, através do seu curso do Fisioterapia Forense, através desse outro curso com a Aniele, né? Da consulta ao diagnóstico. Então, tem bastante maneira aí de se aprender. Bom, Douglas, para a gente não levar um fecha no rosto aqui, né? Cara, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Para mim é um campo novo, é um campo que eu acredito que tenha muita demanda ainda de trabalho. Enfim, nessas três, na previdenciária, na securitária e na trabalhista, eu particularmente, como já trabalho com ergonomia e vou mais para a questão da trabalhista, mas eu acho que para os fisioterapeutas que não conhecem a ergonomia é realmente saber que há fisioterapia forense e para você conseguir atuar nas outras duas aí vamos falar assim, está na sua base de conhecimento. Basta você conseguir fazer um direcionamento e aprender mais, mas para conseguir traduzir esse conhecimento de base em algo que dá para atuar nessas áreas, né? Sem dúvida. Então, agradeço mais uma vez você de estar disponível para vir aqui no canal da Ergonomia, de participar dessa live aí comigo. E, pessoal, sigam aí a Peritoteca, quem quer seguir nessa área, porque realmente é o que o Douglas falou, é um material gratuito que ele disponibiliza e que traz muita informação que é bacana, tá? Essa live, gente, eu vou baixar ela e vou transformar em podcast. Eu vou pegar o áudio e vou passar para o episódio. Vai ao ar semana que vem. Quinta que vem, essa live eu coloco na Peritoteca toda ela inteirinha para vocês quiserem ouvir aí, enfim. Se quiserem seguir, o meu Instagram é @DouglasGarciaFísio e o meu site é drdouglasgarcia, doutor, né? drdouglasgarcia.com.br. Eu tenho o blog, né? Lá, quer ler sobre perícia no blog? Tem mais de 50 artigos lá sobre perícia. Então, tem muita informação lá. E na Peritoteca tem o canal. Vai cortar. Pintou para mim 20 segundos aqui. Eu falei que eu estou meio perdido no horário. Então já foi. Mas eu agradeço, obrigado. Ficamos aí à disposição. Sou bem disponível. Me chame nas redes aí, a gente troca. Se alguém ficou com alguma dúvida, me manda um direct aí que a gente se acerta aí. Bem tranquilo.